paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Estamos mais uma vez aqui para falarmos dessa revista tão importante, O Cristão na Era Digital, um assunto que tem impactado vidas. Eu espero que tenha abençoado a sua vida e, claro, a vida dos seus alunos. E hoje nós vamos para a lição de número 9, Sexualidade em Risco, está aí já na tela. O nosso texto-chave diz: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. E depois tem toda a leitura bíblica ali de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 3 ao 8. Enfim, um assunto necessário, um assunto atual, um assunto que precisa ser falado, porque, como nós colocamos até aqui na introdução, as pessoas cada vez mais estão procurando na internet, porque o mundo aí está conectado, todas as respostas podem ser encontradas, então as pessoas digitam muito isso. E a nossa introdução fala que as pesquisas a respeito de sexo na internet, no Google, por exemplo, só aumentam. Cada ano que passa, só aumenta as estatísticas das pessoas procurando isso. Elas estão curiosas para saber sobre sexo, mas também querem satisfazer os seus desejos e caem então na internet. E claro, numa sociedade que está deturpada, uma sociedade que está mudando e parece que as pessoas cada vez vivem um egoísmo mais latente, isso pode gerar grandes e sérios problemas. Até foi colocado aqui na introdução, quero ler, uma das mudanças mais drásticas foi a elaboração de uma sexualidade mais egoísta, onde tudo deve ser voltado para o prazer e a realização dos desejos, independente o preço a ser pago, seja mergulhar no pecado ou no desrespeito aos seus semelhantes. Então é algo muito sério, precisa ser tratado, e sobre isso nós vamos conversar, lembrando que aqui é um panorama, dando algumas direções para você, professor, mas é um assunto que você pode aí mergulhar e se aprofundar cada vez mais. Ponto 1. Sexualidade e fé cristã. Somos seres sexuais. No 1.1 diz assim: o casamento é o ambiente ideal para que a sexualidade seja desfrutada de maneira plena e com fidelidade, maturidade, glorificarmos a Deus desfrutando desta dádiva de maneira correta. Gente, sexo ainda é um tabu na nossa sociedade, falar abertamente sobre sexo, porque a sociedade apresenta um sexo banalizado, distorcido, a mídia, né, fabrica coisas utópicas justamente com o objetivo de depravar, mas é difícil pessoas que conversam de uma maneira madura a respeito de sexualidade. Por mais que sexo está aí nas piadas, nas músicas, nos filmes, uma conversa madura é difícil de encontrar. Mas nós precisamos quebrar esse tabu justamente por quê? Porque Deus criou o sexo. E nós precisamos levantar essa bandeira. Deus criou o sexo e, como nós falamos aqui, o projetou para ser desfrutado no casamento, a maneira correta. Então, assim, nós precisamos aos poucos ir quebrando esse tabu e falar desse assunto. Aqui também já na lição, no 1.1, é importante, professor, você já quebrar um pensamento onde as pessoas querem fazer uma separação no sentido de que a fé fala de algo sagrado e sexo é algo pecaminoso. Não, sexo não é algo pecaminoso. Deus fez de uma maneira maravilhosa. Sexo fora do casamento é sim pecaminoso, mas o sexo foi criado e planejado pelo nosso Deus. Importante, professor, você enfatizar que o sexo não foi planejado por Deus apenas para a procriação, mas também para o prazer, a unidade do casal. É importante, neste 1.1, enfatizar isso. No 1.2, as deturpações malignas. Coloquei aqui um dos parágrafos que diz assim: com o mundo todo na palma da mão, ao utilizar o celular, o ser humano continua caindo nas ciladas diabólicas. E o consumo de conteúdos que banalizam o sexo tomou proporções alarmantes desse mundo digital. Pornografia, adultério, erotização precoce, orgias e uma infinidade de outras coisas têm sido praticados na virtualidade, mas com graves consequências na realidade. Então, nós já
poderíamos imaginar que, como o sexo é algo lindo que Deus criou para o casamento, seria atacado e deturpado pelo nosso adversário, por Satanás e por seus demônios. É uma coisa lógica e tem acontecido de uma maneira contínua, frequente. Muitos têm literalmente caído nessas ciladas infernais, destruído a sua vida espiritual e familiar por cair nessas ciladas. E se a gente só separar pontos por pontos desse aqui que nós colocamos na lição, questão da pornografia, a questão, né, de adultério, a questão da erotização precoce, aí tem conteúdo para você, professor, explorar e falar durante muito tempo. Então, nesse 1.2, enfatizar sobre como as forças malignas elas agem para prejudicar a nossa visão concernente à sexualidade e, claro, como tem usado também as ferramentas digitais para que isso aconteça. E ali no 1.3, o sexo como presente de Deus, coloquei ali, Deus criou o sexo, apesar de que durante muito tempo alguns cristãos cometeram excessos em relação ao sexo, chegando ao extremo de demonizar a prática. A gente sabe que ao longo dos séculos isso aconteceu em alguns momentos, né? Justamente pessoas que saíram de orgias foram para um outro extremo e colocaram o sexo numa categoria perigosa. Posso citar, e você pode também explorar, a questão do próprio Santo Agostinho, que durante muito tempo da cristandade, ele, com a sua teologia e com essa filosofia cristã, né, que ele desenvolveu, influenciou muitas pessoas a enxergar o sexo como uma brecha que Deus deu para a reprodução e nada mais, né? Ou seja, onde o casal não pode ter prazer e tal. Então vem lá de trás isso, nós estamos falando do quarto século, é um negócio que vem ao longo dos anos, né? Então é importante pontuar também que muitos extremos justamente aconteceram por causa disso. Extremos, coisas ridículas até, né, aonde pessoas pregavam que um dos cônjuges não pode ver o marido nu, ou o marido não pode ver esposas nuas. Coisas absurdas aconteceram, né? Então, assim, nós precisamos trazer para a centralidade. Sexo é bom e é um presente de Deus para o casal. O aplicando o texto diz assim: jamais desfrutaremos plenamente dos projetos de Deus para a nossa vida possuindo uma sexualidade distorcida. Qualquer um dos extremos, seja o extremo da banalização total ou o extremo de um radicalismo utópico e que não é fundamentado na palavra de Deus. Precisamos ajustar a nossa compreensão sobre sexo de acordo com o projeto do Criador e nos livrarmos de toda proposta contrária. E claro, se nessa aula levantar-se questionamentos a respeito desses assuntos, é importante, professor, você estar preparado. Nós temos, por exemplo, o livro de Cantares, que fala muito bem, né, dessa questão do amor e o amor sexual também dentro do casamento. Enfatizando mais a questão da influência digital, a gente fez aí no ponto 2, né, sobre o perigo da pornografia. Então nós levantamos um ponto inteiro para falar desse perigo, porque é algo muito sério. O 2.1 vai falar da facilidade do acesso. Hoje uma pessoa simplesmente pega o seu smartphone, acessa a internet e assiste todo e qualquer tipo de pornografia que desejar na palma de sua mão, praticamente sem nenhum custo financeiro. Infelizmente, esse acesso facilitado foi um boom, e muitas pessoas têm se prendido a esse mundo. E você, professor, pode, quem sabe, né, se lembrar de 20, 30 anos atrás, junto com seus alunos, como que era. Uma pessoa, para ter acesso à pornografia, ela tinha que ir numa banca de revista, comprar uma revista pornográfica só depois que provar que era maior de 18 anos com o seu documento de identidade. Muitas vezes, para assistir um vídeo pornográfico, tinha uma sala secreta nas locadoras de vídeo VHS. A pessoa também tinha que provar que era maior de idade, né, para consumir esse tipo de conteúdo, ou se pegasse emprestado de um adulto que comprou algo assim, né? Mas hoje na palma da mão, é criança, é jovem, é adolescente, é adulto, é idoso, as pessoas têm acesso com cliques. E como essa indústria é uma indústria bilionária, nós até vamos falar sobre esse assunto, ela incentiva e faz tudo para divulgar. Então, no mundo que nós vivemos, o acesso está muito facilitado. Por isso a necessidade desse assunto ser discutido também na igreja, também numa escola dominical,
também num pequeno grupo, né, de estudo bíblico, para que os cristãos estejam prevenidos contra essas setas malignas que nós estamos vendo. Olha só essa reportagem que diz assim: Playboy americana não vai mais publicar foto de mulheres nuas. E claro, por quê? Porque não se vende mais. Hoje está tudo ali na palma da mão, no celular. Interessante que algumas pessoas pensam, isso é coisa de homem, né? Os homens que são depravados e tal. Olha essa reportagem aqui: mulheres brasileiras são as que mais veem pornografia, diz pesquisa. Ou seja, é homem, é mulher, é criança, é jovem, é adulto, é ancião, todos podem cair nessas ciladas. Portanto, todos precisamos vigiar. O 2.2 diz assim: confusões sexuais na juventude. E aí, claro, uma galera muito curiosa, com uma facilidade enorme a esse tipo de conteúdo, vai procurar tirar as dúvidas e suprir, né, ou tentar suprir suas curiosidades e até, né, os seus desejos lascivos nesse universo. O texto diz assim: o Dr. Google, desenvolvendo o papel de educador sexual das crianças e adolescentes, certamente propiciará o aumento de experiências sexuais precoces, sexo sem proteção, múltiplos parceiros, gravidez na adolescência, doenças sexualmente transmissíveis e assim por diante, uma infinidade de coisas. Ainda mais se a gente falar dessa política corrupta que literalmente tem uma veia de lascividade, né, que pega como que a sexualidade depravada e distorcida fosse certo. O politicamente correto tem defendido a imoralidade sexual e lamentamos que logo, logo, infelizmente isso vai acontecer, né? Eles vão estar lutando aí pela liberação da pedofilia, de relacionamento de adulto com criança. O mundo já jaz no maligno, nós estamos nessa podridão que afeta também intensamente a área da sexualidade e os nossos jovens, nossos adolescentes, eles estão lá, né, e infelizmente sendo influenciados. Mas é importante a gente abrir um parênteses aqui para lembrarmos que nessa área da sexualidade distorcida nos nossos adolescentes, não é coisas escrachadas ou coisas assim que podem chocá-los sutilmente em filmes, novelas, seriados, jogos, youtubers, redes sociais, e é sutilmente assim, ó, está sendo jogado e eles estão sendo influenciados por isso. É muito sério e nós precisamos, como igreja, ter um posicionamento radical concernente a esse assunto. O ponto 2.3 diz assim: os casamentos devastados. Para o casamento, as consequências são inimagináveis, comprometendo a confiança, a vida sexual, a libido, a intimidade e a vida espiritual como casal. Gente, é um universo realmente que tem destruído os casamentos, esse universo da pornografia. De fato, isso acontece. É claro que a mídia não mostra, os psicólogos não falam muito sobre esse assunto, mas principalmente o pastor que está em gabinete pastoral e está ali lidando com o povo semanalmente, diariamente, vai perceber o quanto isso tem destruído os casamentos. Casais que literalmente rompem com os vínculos da intimidade no casamento porque um deles está preso na imoralidade. Geralmente, né, quando a gente atende um homem, por exemplo, que é preso na pornografia, ele está se destruindo por quê? Ele está destruindo a sua vida espiritual, ele está colocando barreiras no relacionamento dele com Deus, ele está em pecado, ele está colocando brechas no mundo espiritual, fazendo brecha no mundo espiritual, e as crianças, os filhos, a esposa vão perceber isso. Ele está comprometendo a aliança dele com essa esposa, e se ela descobre, né, porque uma hora ela vai descobrir, isso vai vir à tona, ela provavelmente vai ter problema de autoestima, não vai se sentir atraente, que consiga atrair o seu marido. Então, assim, é um abismo chamando outro abismo. Já lidei com muitos casos assim, onde o homem literalmente fica com a mente dele conformada naquelas imagens fakes que ele vê, e ele perde a atração pela esposa, porque ali é uma mulher real, lá é tudo fabricado. Né? Então nós precisamos entender como os casamentos podem ser
drasticamente prejudicados quando se permite que a pornografia ela entre. Por mais que o mundo trate isso como normal. Não, mas é coisa de homem. Não é coisa de homem. É coisa de homem depravado, homem de Deus, homem santo, homem que honra a família, homem que busca viver os projetos de Deus. Não se mistura com esse tipo de coisa, assim também como as mulheres. Depois, o 2.4, falamos 2.3, 2.4 diz assim: as consequências danosas. Falamos já um pouco delas e aqui eu coloquei: pornografia vicia, gera culpa, distorce a valorização das pessoas, leva ao isolamento, banaliza o sexo, leva a comparações injustas com o cônjuge, insensibiliza o ser para a perversidade, gera confusão mental, baixa autoestima e muitos outros problemas. Professor, lista isso. Lista item por item para que os seus alunos eles possam olhar e enxergar a realidade sobre isso. Todos esses assuntos eles são de extrema relevância e você precisa mostrar que isso aqui é consequência que a mídia não fala. A mídia mostra uma coisa de aparência, mas não mostra os bastidores, as consequências, o resultado. É na vida, com a destruição da pessoa e da família, que se vê as consequências de quem escolhe o caminho da pornografia. Literalmente, a valorização das pessoas é distorcida porque o olhar não enxerga mais o ser humano para ser respeitado e amado, enxerga curvas. Na questão da culpa, isso é interessante, as pessoas que entram nesse mundo se sentem culpadas, até mesmo aquelas que não temem a Deus, têm esse sentimento de estarem fazendo coisas erradas, leva a isolamento, ninguém sai gritando, eu assisto pornografia, a pessoa vai cada vez se atolando mais nisso sozinho e para sair precisa geralmente do auxílio e da ajuda de uma pessoa, de um mentor, de um pastor, de alguém para socorrer. Como eu falei, comparações com o cônjuge, insensibiliza o ser para a perversidade, porque é algo que literalmente escraviza o homem e, como qualquer outro vício, vai sempre exigir mais. Talvez aquilo que ele assista, depois de um tempo, não satisfaça mais. Ele vai procurar coisas mais intensas, ou mais perversas, ou mais banais, e ele vai se atolando num universo absurdo. Então, fale das consequências, que é importante. Eu achei interessante uma reportagem que saiu na Folha de São Paulo, eu até coloquei aqui, justamente uma mulher que é estudiosa sobre esse assunto, ela é uma socióloga, e o texto diz assim: pornografia está criando uma geração de homens violentos, afirma socióloga. E ela escreve muita coisa, a entrevista nos mostra, onde ela vai falar justamente desse condicionamento da mente humana quando ela fica assistindo e consumindo. O homem que consome muita pornografia começa a enxergar a mulher como um objeto. Falei isso, ele não a respeita como uma mulher, como uma criatura de Deus, e isso gera também agressividade e às vezes até violência física. O nosso aplicando texto ficou grande, mas eu quero ler com vocês porque é muito importante. Pornografia é como uma pesca. A isca te atrai, pois aparenta ser muito desejável. Por trás, porém, tem um anzol que te fisga e leva à morte. Precisamos estar atentos a este problema que não mais se limita a gênero, classe social, religião. Quem está preso nesta cadeia precisa pedir ajuda, falar com a esposa ou o esposo, com o pastor, com o amigo, mas não permitir que isso domine. Enfatiza isso, professor. A questão de botar para fora para alguém de confiança. Não pode, claro, jamais abrir o coração, quem está preso nessa imundície, para qualquer pessoa, mas abrir para pessoas de confiança. Ficar com vergonha não traz solução. Dificilmente será vencer esse mal sozinho. Existem alternativas práticas que devem ser observadas. Fugir da tentação, pedir ao cônjuge para colocar senha de acesso restrito no computador, celular ou TV, não ficar sozinho na utilização dos equipamentos, sair de grupo de WhatsApp que compartilha esse tipo de material, ocupar a mente com coisas boas, e tem uma lista ali. Pega esse final do Aplicando o Texto também, professor, coloca, né, essa lista aí, para quem deseja sair desse mundo. Algo muito frequente, né, e ali a gente colocou nesse mundo digital, é esse compartilhar aí no WhatsApp desse tipo de conteúdo.
Certa vez o irmão procurou: pastor, como que eu devo proceder se no grupo da empresa eles ficam compartilhando isso? Eu falei: é muito simples. Você procura o teu superior e você diz: olha, se o grupo é da empresa, esse grupo de WhatsApp, deve-se tratar as coisas profissionais. Se ficar compartilhando esse tipo de conteúdo, eu vou sair. E ele, com esse posicionamento, também acendeu uma luz importante até para, né, os seus superiores, e organizaram o grupo. Mas é uma realidade muito séria. Bloqueie pessoas que ficam te mandando esse tipo de conteúdo e saia desses grupos que promovem essas deturpações da nossa compreensão da sexualidade. Depois nós vamos para o ponto 3. O ponto 3 ele vai tratar de sexting, nudes e outras deturpações. Vamos lá. O 3.1, uma moda destrutiva, vai falar desse sexting ou nudes, né? Sexting é uma palavra um pouco mais antiga, que é a junção de duas palavras, o sex, de sexo, e texting, de digitar, né? Fazer textos. Antigamente eram mensagens eróticas escritas, mas depois, quando os celulares evoluíram e ganharam as suas câmeras, então virou fotos e vídeos sendo compartilhados aí da sua intimidade. Isso é algo muito sério. Não é coisa só de criança e adolescente, mas muita gente tem praticado. Agora, geralmente os adolescentes que praticam, os jovens mais novos, praticam talvez com sem noção, uma inocência inconsequente. Da onde isso pode chegar. Tanto que aqui na revista do professor a gente coloca um dos casos que eu mesmo atendi, quando a moça tenta tirar a vida, a jovem tenta tirar a vida, né, e fica pensando muito tempo em suicídio, justamente porque ela mandou uma foto para um camarada que ela estava paquerando, namorando e tal, mas depois de um tempo se largaram e ele acha a foto, manda para um amigo, que manda para outro amigo, que manda para outro amigo, e essa corrente no mundo digital, né, a gente sabe que ninguém segura, alcançou proporções aonde todo mundo que ela conhecia teve acesso, a vergonha foi enorme e ela então tentou tirar a vida e precisou ser acolhida, precisou ser reorientada. Mas aconteceu uma reviravolta na sua vida por causa de uma foto inconsequente que ela fez. Então é algo muito sério. Nós já falamos anteriormente, o que se publica no digital não segura mais. Alguém vai fazer um print, alguém vai gravar a tela, alguém vai compartilhar com outra pessoa, salvar isso e depois não se pega. Basta você olhar até pelos grandes artistas aí que até hoje, né, padecem por isso. Pega um exemplo, por exemplo, da Xuxa, né? Vídeos que ela fez lá atrás, há mais de 30 anos, 40 anos atrás, hoje ainda estão aí, ela já pagou advogado, já processou e tal, e não consegue tirar, porque uma vez que caiu na rede, já era. Então nós precisamos ter um cuidado muito grande sobre isso. Ainda dentro desse assunto, né, a gente falou no 3.2 desses valores invertidos. A socióloga Gale, que é aquela que a gente cita, estuda o impacto da pornografia na sociedade há mais de 25 anos, tem comprovado em suas pesquisas que a internet já é a maior fonte de educação sexual para meninos e que todo o conteúdo imoral está criando uma geração de homens violentos, como nós citamos anteriormente. Mas é isso, os valores estão sendo distorcidos, os valores estão sendo alterados. Aqui na lição, a gente cita também algumas pesquisas. Por exemplo, uma pesquisa da Child Exploitation Online Protection destaca que entre as meninas de 14 e 15 anos, 40% já não veem nada de mal em tirar fotos fazendo topless. Olha isso. Essas pesquisas ainda já estão atrasadas, porque o mundo, digamos assim, evolui muito rápido, né? Imagine agora, nessa geração TikTok, onde a imoralidade está presente, onde danças sensuais é o tempo inteiro sendo ali jogados, corpos estão expostos, de muitas vezes crianças, jovens, adolescentes, né? Pessoas que inconsequentemente vão agindo conforme a regra, conforme a moda, e lá na frente, na verdade, colherão coisas muito amargas. Então, tem que falar sobre esse assunto, tem que se prevenir, tem que orientar, porque é muito sério. E no 3.3 a gente colocou relacionamento com robôs, né? Falando também dessas outras deturpações, que é um negócio absurdo, mas uma moda crescente, né? Por exemplo, no Japão, e a gente cita isso aqui no
na nossa revista, né, tem um aplicativo chamado Rinco. E se assustem, pasmem, milhares e milhares de homens namoram esse aplicativo. É uma robô virtual que conversa com eles, que fala que ama, que se interessa por eles, pelo dia deles, e aquele amor platônico por uma voz dentro do celular. Se não bastasse, tem a questão aí dos robôs sexuais, robôs que são feitos, né, com uma aparência humana, né, com todas as curvas humanas, com o objetivo de satisfação sexual. Então, assim, nós vivemos em tempos extremamente estranhos, mas que têm evidenciado a podridão e o grau baixíssimo da moralidade humana. Nós precisamos nos guardar quanto a isso. E se não bastasse toda essa depravação, ali no texto 3.4 a gente cita também de como a própria bandidagem tem se usado dessa distorção sexual para literalmente roubar e extorquir as pessoas. Daí surge essa expressão sextorção, a junção de duas palavras, sexo e extorsão. Coloquei ali. Os cybercriminosos, eles criam vínculos com a vítima a ponto de conseguir conversas ou imagens íntimas dela e depois passa a extorquí-la, alegando que se a pessoa não fizer o que ele ou ela pede, espalhará o conteúdo na lista de contato da vítima. Então é um negócio muito sério isso, gente. Um dos casos que eu atendi, a pessoa estava apavorada porque já tinha depositado 4 mil lá numa conta e agora estavam pedindo 10 mil e a pessoa não tinha esse dinheiro. Daí ela confessou o pecado, acabou se envolvendo numa conversa com uma mulher do outro lado, tal, uma jovem mulher, mas de repente teve um dia, ele começou a se envolver assim, né? Não é um negócio de um golpe de um dia, é uma, 2, 3 semanas. Quando a pessoa tem alguma coisa que te comprometa, uma foto sua, um vídeo seu ou uma conversa que não deveria, então as coisas começam a ser exploradas. E ele diz que ele recebeu uma ligação, né, de uma mulher com voz mais velha, assim, e falando que era a mãe da menina que ele estava se relacionando pela internet, e ela era uma menor, e ela ia para a delegacia porque é pedofilia e tal, e colocou o cara na pressão. Ele já ficou todo assustado com aquilo, né? Dizendo que não sabia que era menor, tal, e de novo, então, a mulher liga no outro dia e mostra os conteúdos que tem e tal, então bota o cara numa pressão. Lá pelo 3º dia de exploração, liga um homem, alegando ser um delegado. E, pasmem, o delegado existia mesmo, pegaram o nome do delegado na internet. O delegado que é o delegado tal, uma mãe veio aqui te denunciando, nós temos já o teu CPF, nós temos o local da sua moradia, tal, e falou tudo certinho. E o seguinte, né, isso é um crime grave, tal, mas eu tô aqui tentando acalmar essa mãe, amenizar a situação. Então, assim, ó, se você, né, quer que eu te ajude a dar um jeito nisso, a gente precisa indenizar, né, essa mãe e essa filha. Você consegue depositar 4 mil? Daí ele depositou os 4 mil. Pensando que o assunto ia morrer, passaram uns 2, 3 dias, de novo, o tal delegado liga, né, e daí começa agora a exploração de 10 mil e essa pessoa estava desesperada porque entrou numa sextorção. Então, é o que está acontecendo nos nossos dias e precisa ter uma grande vigilância. Assunto relevante, assunto importante, é um assunto, né, muito amplo e você, professor, deve buscar a sabedoria de Deus para tratá-lo da melhor maneira. O aplicando o texto aí desse ponto 3, então fica assim: qualquer uma dessas distorções sexuais potencializadas pela internet tem como único objetivo a destruição de vidas. Literalmente, aprisionam as vítimas e comprometem os seus relacionamentos, principalmente com Deus. E por fim, reflexão da semana: quando essas deturpações não são tratadas, contaminam e prejudicam todas as áreas da vida. Por isso, não podem ser negligenciadas. A confissão, a prevenção, a fé, o domínio próprio são armas poderosas para vencer as tentações sexuais. Que Deus abençoe, professor. Até semana que vem.